Seja muito bem-vindo a mais um programa Cria do Morro. Hoje eu tenho a satisfação de ter ao meu lado meu amigo Gilmar. Gilmar, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite e poder compartilhar a sua história aqui com os nossos telespectadores, os telespectadores da Rede Super de televisão. Prazer em tê-lo conosco. Ok. O prazer é todo meu, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, que nada acontece, né, pela vontade dele. Segundo, eu quero agradecer ao Marcos por me dar esse privilégio de estar aqui, né, dando essa entrevista. Já fiz outras entrevistas, mas não assim, né, na televisão, com a rede de televisão tão abençoada que é a Rede Super. E quero saudar todos aqueles que estão ouvindo e que possam sentir agradado, né, daquilo que a gente vai manifestar, uma experiência de vida. Bacana. Eu creio que a sua experiência de vida vai inspirar aqueles que estão assistindo, porque é uma experiência longa e rica, né, Gilmar? Normalmente aqui no nosso programa Cria do Morro, nós procuramos trazer pessoas que são boas influências, né? Pessoas que têm uma história de vida de superação, que são referência onde moram, né, onde vivem, ou que passaram em determinadas comunidades, em periferias, né, na maioria, e que deixaram um legado. E creio eu que você tem todos esses pré-requisitos aí. Gilmar, por falar nisso, você é oriundo de onde? Nasceu onde? Eu nasci em Muriaé, 1957, estou hoje com 66 anos, então até que não tem tanto tempo assim, né, mas 66 anos. Vim de Muriaé com a idade de 13 anos, né? Meu pai, Gil de Souza Lima, muito conhecido na região leste ali do Alto Veracruz, uma pessoa boníssima, e eu tenho uma responsabilidade muito grande de representar ele, né? E minha mãe também, por trabalhar de servente escolar no grupo ali, ficou muito conhecida naquele trecho ali do Alto Veracruz, ali no grupo Necésio Tavares. Bacana. Eu vejo que só de falar aí nos pais, você já se emocionou, né, Gilmar? Emociono muito. Referência positiva? Só positiva. Alegria no coração de lembrar deles. Muita. E saudade, né? Mas que em breve aí estaremos todos juntos, né? Eu me emociono porque eu acredito tudo que sou, né? Eu adquiri muito do exemplo da minha mãe e do meu pai. Bacana. Nos dias em que nós vivemos, né? Nos dias atuais, hoje querem muito desconstruir a família, né, Gilmar? Triste ver isso. Bom quando nós encontramos com pessoas que valorizam a família, valorizam o legado dos pais. Bom quando nós vemos que aquilo que os pais construíram, os filhos estão dando continuidade. Amém. Que bom ouvi-lo. E por falar nisso, Gilmar, normalmente a gente fala assim dos pais. Começou a trabalhar cedo para ajudar o pai, trabalhou junto com o pai? O meu pai, ele era lavrador, colhedor de café, né? Depois, devido aos desacertos, por causa de política, né? Por causa de ter um coração muito bom, avalizar as pessoas, ele teve uma queda e foi obrigado a vir para Muriaé, que é uma cidadezinha mais próspera. E ali ele mexeu com várias coisas. E uma das coisas que me chama mais atenção é que ele era viajante de laboratório. Ele ia para aqueles interiores e voltava e recebia, às vezes, pagamento de remédio dos farmacêuticos, ovos, banana, e trazia aquilo. E eu, com meus 7, 8 anos, eu já punha aqui no cestinho e já saía vendendo de porta em porta, naquelas casas lá no Pequena Muriaé. Bacana. Então, vamos colocar assim, a veia comerciantes, né? Já estava correndo ali dentro, ou melhor dizendo, o sangue comerciante já estava correndo na veia ali. Isso. Já tinha um chamado para ser comerciante. Verdade. Sem contar que meu avô também foi um grande comerciante, comprador de café naquela região. Ele tinha uma condição assim de média a alta, né? Nós tínhamos assim uma posição boa no centro da cidadezinha, apesar de ser pequena. Então, ali vendo meu avô também, que ele mexia com berganha, com venda de café, com venda de madeira, e aquilo também, eu ficava assistindo aquilo, né? Gilmar. E por falar em questão de família, casado? Sou casado, né? Já há 38 anos, já com a mesma mulher, né? Tenho 3 filhas maravilhosas, todas as 3 fizeram cursos superiores, estão trabalhando. E, prêmio de Deus, né? Uma netinha, que tem 3 anos, que é uma alegria muito grande para mim.
Vendo que sua vida é cercada de boas referências de mulheres, né? Esposa, filhas, Graças netas, a Deus. irmãs também, né? Irmãs, né? A Cleia, né? E a Regina, são duas irmãs abençoadas que eu tenho também. Bacana, Gilmar. E nessa questão de trabalhar com o pai, de estar junto desde cedo, né, envolvido ali nos negócios da família, isso te atrapalhou de alguma forma de estudar? Ou você se dedicou ao estudo? Como foi? Olha, estudar naquela época não era fácil. Eu terminei meu 4º ano num grupo ainda de Madeira, que talvez você não era nem nascido ainda, né? Possivelmente não, sou onde é o PPO, antigo PPO, ali era um grupo de Madeira. Eu terminei minha 4ª série ali e a formatura foi entregue naquele prédio hoje, foi só entregue lá, acabaram a sala para entrega de diploma. E dali eu trabalhava com meu pai nas horas vagas e estudava. E prosseguir estudo, gente, não era fácil naquela época, igual hoje, né? Eu consegui depois uma bolsa no Colégio Gabriel Pass, comecei a admissão, gente nem sabe o que é isso, né? É uma passagem do grupo para o ginásio, tinha admissão. Fiz admissão lá e lá eu fiquei. Eu ganhei meia bolsa, numa condição muito difícil para pagar a outra metade, que meu pai tinha ele mexia com comércio, com boteco, infelizmente, né? Foi o que ele achou para fazer. E durante um bom tempo, minha mãe ficava muito contrariada, porque era muito pequenininha, subia no caixote para servir aquelas pessoas que ficavam ali, né? No bar e tal. E meu pai virava à noite ali trabalhando para defender o pão daquela forma, naquele momento, né? Bacana, Gilmar. E ao longo do tempo, seu pai foi mudando de atuação, né? Até que chegou no famoso Sovegil, né? Aí devo contar como é que foi essa história. Antes disso, ele trabalhou no Sacolão. Sacolão que você conhece, né? Meu pai pode dizer que foi um dos primeiros que mexeu com sacolão. Só que era uma sacolinha, porque era pequenininho o cômodo, né? Era só o nome Sacolão, né? Então, meu pai teve um caso que a minha avó era muito crente. A minha avó era uma mulher de Deus. E ela teve uma enfermidade muito séria e ele foi visitar ela em Carangola. E ele fez uma promessa para ela. Era um dia de setembro, por exemplo. Ela falou assim: mãe, a partir do 1º dia de janeiro eu não vendo mais bebida alcoólica e não mexo com bar mais. Foi aonde ele pulou para trabalhar com verduras, sacolão. Então, através da promessa que ele fez para sua avó, a mãe dele no caso... Ele cumpriu. Cumpriu, não vendeu mais bebida, montou um sacolão. E do sacolão até chegar à sorveteria, como foi isso aí? Bom, o sacolão, ele trabalhou muito tempo, era dolorido, era um cômodo, nós não tínhamos espaço suficiente. Punha-se as verduras numa grade grande ali durante o dia e de noite recolhia tudo. E aquilo servia até de abrigo para as pessoas à noite dormir debaixo daquela varanda. Por isso que meu pai já fazia um trabalho social ali, né? As pessoas chegavam, tinha um caderno... Tinha mais de 200 folhas. A pessoa já falava só o número da folha e comprava aquilo e anotava lá e ia, né? O famoso crediário aí, né? Aquelas verduras que estavam meio passando e tudo, ele separava porque ele via pessoas que não tinham condição de comprar tudo, ele dava aquilo. Eu aprendi muito com meu pai nessa parte de se doar, de fazer o bem ao próximo. Isso. E a gente vê que na periferia tem muito disso, né, Gilmar? As pessoas acabam ajudando uns aos outros, né? Aquele ditado que diz que o vizinho é o parente mais próximo, na periferia isso é uma realidade. É isso. Né? Porque um cuida, acolhe o outro, né? E por falar nisso, Gilmar, nessa trajetória de estudo, de ajuda, veio aí a sorveteria, Sovegil. Como foi esse processo aí? A Sovegil foi um meio que eu tive, né? Mas a sorveteria surgiu o seguinte: meu pai pegou uma máquina e o cara devia ele uma certa importância, queria pagar ele, mas eu quero pagar o senhor. Eu vou dar ao senhor essa máquina com pagamento. Meu pai pegou aquela máquina, a máquina muito assim antiga, aquilo, ele reformou, gastou muito dinheiro, depois, ali começou a sorveteria. E eu, nesse tempo também, eu já tinha trabalhado na drogaria, né? Um ano que eu comecei a trabalhar na drogaria Araújo. Sim. Fiquei um ano e pouco, depois eu, através de uma indicação, meu avô, ele tinha um conhecimento do Dr. Pio Soares Canedo na época, eu devo, né? Fui lá, fiz a prova, passei lá e fiquei no Benji. E fazendo isso, dando aula, trabalhando
também no banco, né? Então você foi trabalhar numa drogaria, depois Isso. posteriormente foi trabalhar num banco. Isso. E nesse tempo estudando Fazendo também. faculdade à noite. Fazendo faculdade. Isso. Aí se formou em qual área? Formei na área de matemática e física. Eu cheguei a dar aula de matemática e física no Santa Cruz, que nem existe mais hoje, né? Muita gente que mora no bairro deve lembrar. Fiquei uns 2 anos e meio, mas devido àquela necessidade de dar mais apoio, né, para meu pai e minha mãe, o ganho de professores, infelizmente, né, nós temos que ver Se que hoje melhorou, a gente né? vê que é difícil, naquele tempo muito mais ainda. Muito mais. Era pouco, então você foi para a sala de aula, deu aula. Como Isso. foi essa experiência de dar aula? Ó, dar aula foi uma experiência muito boa. Eu tenho hoje muitas pessoas, já mães com filho, até neto, né? Me chamam de professor, meus alunos, sei lá, vão lá na loja, né? E graças a Deus eu tive assim... Deixou um legado, uma referência muito boa. Muito bom, graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer. E orgulho dos alunos também. E orgulho dos alunos que ainda me conhecem, né? Ótimo. Isso, essa experiência, né? Professor, dando aula, trabalhando. Aí foi para ajudar os pais. Eu tive que abdicar, às vezes até de eu avançar nas áreas e ter que desligar da família. Meu pai já estava de idade, a minha mãe já, né, cansada de idade. As 2 irmãs minhas são bem mais novas que eu. E praticamente a gente que morava, quando nós chegamos aqui, nós morávamos num cômodo de 2, imagina, 2 cômodos no adobe, meu pai tinha que abaixar para entrar. Um quarto e a cozinha, e o banheiro era uma fossa no quintal. Cisterna 23 metros de água. Quem morou na época lá sabe disso. Alto lá, né? 23 metros. É a água tirada Minério, a altura, tudo isso dificultava ainda mais. Muito, muito. Famoso Alto do Minério. Alto Veracruz, Alto Minério. E aí, por falar nisso, a sua família é uma referência ali, numa das principais ruas, né? Do bairro, que é a Rua Tebas, né? Rua Tebas. E aí você se estabeleceu, né, com seus pais, depois você, suas irmãs, o comércio. E aí veio o famoso Sovegil, né? O Sovegil foi uma forma que eu tive de... homenagear meu pai, né? Chama Gil, né? Sim. Aí Sovegil. E isso foi muito bom, que a gente ficou tão conhecido que às vezes a pessoa chegava lá e falava, eu conheci o Sovegil há muito tempo. E meu pai chamava Gil, né? E tal, mas e isso criou uma marca. Eu cheguei a ter alguns congeladores locados em escolas, né? Tinha os carrinhos de rua que empregava aqueles que vendiam vendiam, a pessoa chegava no final da tarde, apresentava o que vendeu, recebia a sua comissão, né? Eu cheguei a ter uns 20 e poucos carrinhos na rua. Uma coisa boa. E gerando emprego aí. E hoje, nessas adaptações aí, hoje você trabalha com a papelaria, isso? A família ali, a esposa? A papelaria se tornou assim mais cômodo para mim, porque sorveteria eu fazia de tudo, né? Igual aquele jogador que vai bater um tiro de escanteio, corre para a cabecear. Cabeceia e vai para o gol defender. Então lá eu carregava congelador, tinha que conhecer disso, conhecer daqui, estava muito pesado para mim, cansativo. E vigilância sanitária muito rigorosa em cima, a gente não tinha ali naquele bairro ainda uma situação que podia se exigir tanto, mas exigiam muito. Eu achei melhor, né? Para papelaria. Mudar de ramo. Para papelaria. E graças a Deus sou aposentado, mas estou lá ocupando meu tempo, é minha ideia, porque diz que a oficina, a mente cabeça vazia, é a oficina do inimigo, né? De forma nenhuma. E graças a Deus nunca então teve. Tem que ocupar a mente. Eu nunca tive essa dificuldade, não. E aí, Gilmar, nessas andanças, né, de cuidar da família, cuidar do negócio, ainda arrumou tempo de trabalhos sociais, de igreja, de estar cooperando, né, com a comunidade e, ao mesmo tempo, também cooperando na igreja. Como que é essa experiência? Ampro, você já deve ter visto falar. A Igreja Metodista tinha uma associação que chamava Ampro, né? Inclusive o meu amigo Geraldo Brandão, ele que dirigia lá, e eu tinha um cargo lá, e a gente fazia um trabalho, tinha escola, tipo um trabalho da comunidade de ação, né? E foi muito bom, nós temos até pastores, professores que fizeram parte dessa escolinha lá, passaram por ali, cooperaram, foi muito colaboraram bom. ali. Minhas irmãs foram professoras lá. O meu pai, a igreja lá ele ficou tão conhecido, a igreja lá, que ninguém conhecia a Igreja Metodista Nova Veracruz. Se quisesse procurar a igreja do Sogil. A igreja do Sogil. Se chegasse lá, procurasse a igreja metodista, ninguém sabia, a igreja do Sogil.
E durante o período que ele teve lá, realmente foi quando meu pai se converteu mesmo. Porque meu pai era crente, mas não era convertido. Com 60 anos, pastor Cláudio Valverde levou meu pai com jeitinho para procurar um lote e tal. Meu pai ele se incentivava muito com isso. Ele tomou gosto pela coisa e virou missionário. Depois de mais de 60 anos, entrando naqueles becos, ele era muito amado naquele trecho ali. Que bom. O Evangelho ele tem isso, né? De transformar. E como a própria palavra diz, né? Tudo tem o seu tempo. Então veio o tempo, essas passagens, tudo. O que nós vemos muito na periferia, né, Gilmar? As pessoas se reinventam, se adaptam. Você se adaptou ao longo do tempo, né? Desde aquele menino que estava ali vendendo as coisas ali, meio que uma brincadeira, né? Depois passou a trabalhar ajudando os pais. Depois foi trabalhar numa drogaria, bancário, professor, né? Comerciante no sacolão. Isso. Depois vender sorvete. Hoje, alguém que está ali numa papelaria, tudo isso, né? Essa referência, esse legado que os seus pais te passaram, você hoje tem passado para as suas filhas, que com certeza passarão para os netos que virão, já tem a netinha e outros que virão para frente, né? Eu acredito, entendeu, que as minhas filhas são bem melhores que eu. Tenho 3 tendência filhas, natural, né? 3 moças criadas naquele lugar. O pessoal ficava do lado do interior, ficava preocupado. Gil, mas como é que você tem coragem de levar sua família para um lugar desse, não sei o quê? Disse, não, calma, eu estou com Deus, né? Meu pai, ele tinha uma época que ele não era convertido, mas ele cria muita fé, né? Tinha muita fé em Deus. E hoje, graças a Deus, 3 filhas, né? 2 formaram na Universidade Federal e a outra também é formada. Estou empregada, bem casada, 3 genros que são meus filhos, não mencionei o nome deles aqui, né? Fica à vontade, cita aí. O Samuel, o Tiago e o Aníbal, você mesmo os conhece, Isso. São os meninos de ouro, graças a Deus. E para premiar, né? Agora em dezembro a minha netinha vai fazer 4 anos, né? E a maior herança que um empresário, um ser humano pode ter é uma família. Estruturada. E na presença de Deus. Isso aí não tem dinheiro que pague, Não né, tem, João? não tem. Isso não tem dinheiro que pague. E é interessante falarmos disso, porque você citou aí um exemplo, né? De repente alguém pensa na periferia, né? Quem não conhece, de repente pensa, assiste, criar filho no Alto Veracruz, ou qualquer outra periferia ao longo do Brasil, porque a Rede Super alcança várias partes do Brasil e o mundo afora através das redes sociais, né? Também o canal ali no YouTube. E pensar assim, impossível. Impossível. Pensam que as meninas aí, falando no sentido das mulheres, né? Que as mulheres de periferia são, assim, no sentido apenas para ser usadas. E a gente vê mulheres educadas, formadas, cursando a sua faculdade, ocupando o seu espaço. Parabéns, Gilmar, pela família. Parabéns pela filha, pela esposa, pelos genros, né? E a gente vê que isso é promessa de Deus, né? É verdade. O Senhor, né? Ele confirma verdadeiramente os passos de um homem bom. Isso. E diante disso, Gilmar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos telespectadores, que você possa falar com essa pessoa que está nos acompanhando, né? Que de repente enfrentou muito menos dificuldade que você, mas se vê assim preso e acha que não vai conseguir. Fala para essa pessoa, por favor. Olha, a esperança maior, né, é Deus. E tudo que a gente fizer, a gente fazer com dedicação, com amor e alegrias. A guerra é longa. Existem certas batalhas que talvez a gente vai perder, né? Mas no final da guerra a vitória está garantida, né? Eu estou com a minha agenda aqui, que eu mesmo costumo fazer as minhas agendas todo ano, e está escrito aqui. Não sei se tem jeito da câmera pegar. Esse aqui, eu vou até ler primeiro. Está escrito aqui, com licença. Durma com ideias, acorde com atitudes, trabalhe com amor, que o resultado vem. Então, só de curiosidade aqui, a gente pega a agenda, já lê, já veja essa... Bacana. Pode deixar para amanhã, não, né, Gilmar? Deixar para depois. As ideias vêm, mas acordar com atitude. Isso. Parabéns pelas suas atitudes, parabéns pela família, pelo seu legado, pelo legado do seu pai, da sua mãe,
né? Quantos alunos passaram ali na cantina com a sua mãe, quantas famílias passaram no comércio com os seus pais, o seu pai, mas sua mãe também estava ajudando ele ali, depois você e as suas irmãs. Deus abençoe sempre, né? Que essa memória do seu pai aí, ela perpetue através dos netos que virão, né? Já está sendo bem contada pelas filhas, mas que continue, né? Através dos netos, como diz a palavra, né? Aquele que teme o Senhor, né? O Senhor faz com que veja os filhos dos filhos. Eu já estou vendo isso na minha vida, né? A promessa se cumpriu na sua vida. Amém, amém. Deus amém. abençoe. E a você que está aí, eu quero também, diante daquilo que foi falado, deixar uma reflexão, uma palavra de reflexão para você. A você que nos acompanhou até o presente momento, Gilmar contou muitas fases da sua vida e teria muitas outras para contar, muitas outras experiências, mas o tempo é curto. E é interessante quando a palavra de Deus ela nos orienta. Há um versículo que está aqui, que está lá no Salmo de número 78, versículo 4, que fala assim: não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que Ele faz. Que aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós recebemos, que é a maior herança, que é valores, educação, que é um legado, que você possa passar para os filhos dos filhos. Mas não estou falando apenas de netos, de filhos que virão. Eu estou falando também para aquelas pessoas que convivem conosco, daquelas pessoas que nós temos a oportunidade de conviver com eles, que você possa passar para frente, porque aquilo que o dinheiro não paga, esses são os valores eternos, aquilo que o dinheiro não pode comprar. O Gilmar contou do legado que ele traz com seu pai, com o legado que ele trouxe também com a sua mãe, mas vai muito mais do que alguns bens que porventura eles podem ter deixado para eles, mas foi o ensino, o caráter, a boa educação dentro de casa, é o que ele traz consigo hoje, que o levou a se formar, a ter um comércio, que ele passou para suas filhas e hoje está passando para sua neta. Que Deus em Cristo te abençoe e que você também valorize os seus pais, que você valorize o legado. Se porventura você não teve um pai tão boa referência como o Gilmar teve, mas que a partir de você a história da sua família seja mudada. Deus te abençoe. Até a próxima.